Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, formado pelo UNB há quase 23 anos, tá? Pela Faculdade de Medicina da UNB, aqui de Brasília. E eu atuo principalmente na parte de ortomolecular hoje em dia. Sou homeopata e tenho várias pós-graduações relacionadas à integrativa, funcional e ortomolecular. E hoje eu gostaria de conversar com vocês, tanto ao final da live, sobre as dúvidas de vocês em saúde, mas como eu tenho procurado fazer em todas as minhas lives mais recentemente, eu abro a live falando de um tema que eu julgo ser importante para vocês, ante as demandas de vocês, as perguntas que vocês me fazem e tudo, tá bom? E hoje eu ia começar a live de uma forma diferente, um tema diferente, mas aí, como eu estou sempre estudando, hoje chegou a mim o meu vídeo mais novo do Dr. Alain Dutra, que é intitulado 7 suplementos com mais benefícios aprovados pela ciência. Então eu resolvi falar para vocês, como tem muita gente nova chegando nos meus canais, e eu agradeço por isso. Os canais são todos Dr. Ícaro Alves, youtube.com.br Dr. Ícaro Alves, instagram.com.br Dr. Ícaro Alves, telegram.com.br Dr. Ícaro Alves, enfim. Aí eu resolvi falar para vocês sobre suplementos, tá? Porque é um tema que vocês adoram e é um tema que, por mais que se você for no YouTube pesquisar Ícaro Médico Suplementação, você vai entrar em contato com dezenas de vídeos, só meus ou com vários outros profissionais, citando e falando um pouco mais sobre bons suplementos para vocês, sugestões para vocês levarem para os profissionais de saúde de confiança de vocês, tá bom? Para avaliarem junto a eles se são interessantes nos casos clínicos de vocês. Claro que aqui nenhuma live ela visa fazer prescrição em massa, de jeito nenhum. A ideia é passar boas ideias de conteúdos para vocês estudarem e levarem para os seus profissionais de saúde para juntos vocês poderem chegar ao que mais serve para vocês ou não, tá bom? Mas então, se você pesquisar lá no icaro.med.br/suplementação, como é um link, sem ser cedilha e atil, né? Suplementacal. E se você buscar no YouTube Ícaro Médico Suplementação, você vai entrar em contato com dezenas de vídeos meus e de materiais sobre vários suplementos diferentes. Tudo bem? Agora, vendo o vídeo do Dr. Alain Dutra, um vídeo curto, 16 minutos, eu recomendo que vocês assistam, tá? É só ir lá no youtube.com e pesquisar Dr. Alain Dutra, é um canal com quase 1 milhão de visualizações, de inscritos, né? Canal grande. Dr. Alain Dutra ajuda muito as pessoas, tem conteúdos de excelente qualidade. E depois de ver esse vídeo, onde ele falou de 7 suplementos com mais benefícios aprovados pela ciência, esse é o nome do vídeo. Eu concordei com a maioria, tenho algumas ressalvas com alguns deles, né? Com o jeito como o Dr. Alain prescreve ou indica ou falou dos benefícios, não chegam a ser ressalvas, né? Formas diferentes de pensar, complementares. E aí eu resolvi então relembrar vocês os suplementos que, pelos meus estudos nos últimos anos, eles têm mais estudos científicos comprovando sua utilidade, sua eficácia e seus benefícios, tá? Longe de mim querer retificar o que o Dr. Alain está falando, de forma alguma. Na verdade, eu venho aqui para poder, logo antes de responder as perguntas de vocês em saúde, acrescentar algumas coisas a mais sobre a minha ótica de prescrever esses suplementos. Vou falar das doses que eu mais utilizo para os meus pacientes entre 60 e 90 quilos, tá? Ou as doses que eu uso no meu dia a dia, para mim e para minha família. Claro que não para incentivar uma autossuplementação, uma autoprescrição por parte de vocês, tá? E vocês vejam que é interessante, estudem mais sobre os suplementos no canal do Dr. Alain Dutra. E no meu canal vocês vão encontrar vídeos específicos sobre a maioria desses suplementos, tá? Se não tiver, eles virão em breve. E aí eu acredito que vocês vão conseguir ter mais ideias de bons suplementos para incorporar na rotina de vocês ou levar para os profissionais de saúde avaliarem se são bons para vocês ou não, tá bom? Então eu vou começar falando dos 7 que ele citou no vídeo, por isso que é bem importante que vocês assistam esse vídeo dele, tá?
Eu vou deixar o link nos comentários depois, mas eu postei nas minhas redes sociais mais cedo também, e é só buscar por esse nome, 7 suplementos com mais benefícios aprovados pela ciência, que foi um vídeo que ele publicou hoje, deixa eu ver a data aqui, dia 19 de novembro de 2023, tá bom? Todos esses não são os meus suplementos favoritos para os pacientes, tá? A lista muda um pouquinho. São os suplementos que ele viu que mais tem evidências científicas de benefícios e eu complemento para vocês outros que eu tenho visto que tem muitas evidências científicas e um uso que corrobora essas evidências na prática, tá bom? Então ele começa com a creatina. Em geral, também não vou esgotar cada tema aqui, tá? Mas em relação à creatina, em geral eu prescrevo para os meus pacientes praticantes de atividade física, tá? Para eles usarem logo depois da atividade física. Isso melhora a recuperação muscular, a recuperação dos níveis de energia e melhora o ganho de massa muscular. Mas a creatina tem sido cada vez mais utilizada, mesmo sem exercício de força. Eu sempre recomendo que os meus pacientes façam em todas as idades, tá? Mas ela tem sido recomendada mesmo sem exercícios de força para pessoas cada vez mais idosas. Por quê? Porque ela tem benefícios nessas duas áreas principais, que é ajudar a recuperar a massa muscular e ajudar você a ter recuperação dos níveis de energia após treino durante o dia. Tudo bem? Mas tem uma nova função que tem sido muito estudada da creatina, que seria melhorar a saúde cerebral. O cérebro é um órgão que gasta muita energia para funcionar. Então, se a creatina já ajudava nos músculos, na recuperação de energia de músculos, não seria muito difícil que em breve as pessoas se interessassem, os pesquisadores, por estudar os efeitos da creatina no cérebro. E os resultados têm sido promissores, tá bom? Como é que eu recomendo creatina para os meus pacientes? 3 gramas após exercício físico. Para quem malha muito, eu até recomendo 3 gramas depois do exercício, 3 gramas antes de dormir, mas em geral a minha recomendação é de 3 gramas pós exercícios físicos, que é quando as células musculares e cerebrais parecem ter um melhor aproveitamento da creatina, tá bom? 2, vitamina D de dado, tá? Ela é considerada um suplemento e nem é considerada um suplemento, é considerado um hormônio D. Tem muitas pessoas que falam que a vitamina D, ela vem do sol. Não, gente, o sol não dá vitamina D, 0, tá? Mas calma, vou explicar. O que o sol faz é irradiar a pele, que com colesterol nela o suficiente, irradiada pela radiação UVB do sol, a pele começa a sintetizar um pré-hormônio D, a primeira etapa do corpo fabricar vitamina D. Então não é que a vitamina D venha pelos raios do sol, não. A vitamina D ela é produzida pela nossa pele quando a pele é minimamente saudável e tem colesterol o suficiente, tá bom? Aí ela transforma esse colesterol numa provitamina D, tá bom? A vitamina D, ela tem um monte de funções no organismo, vocês podem ver lá no icaro.med.br/vitamina D, tá bom? E ela atua do fio de cabelo ao dedão do pé, tá? Tem gente perguntando, aonde a gente compra os suplementos? Vários tem para vender em farmácias. Os lugares melhores para comprar são lojas de produtos naturais de qualidade. Tá em Brasília, Max Foods Market, Xen, por aí vai, tá? Importadores podem ter, comprar importado ou manipular em boas farmácias de manipulação, tá? Como a Curilab, Farmacotécnica, Max Pharma, Evidence, tá? E por aí vai, ok? A vitamina D, em geral, tem como dose de manutenção, para aquele peso que eu falei, em geral, tá? Sua dose pode ser diferente, 10.000 unidades por dia, para manter seus níveis de vitamina D. Mas isso vai depender do grau de exposição solar seu, da sua saúde geral e dos hábitos de vida,
de como estão seus níveis quando você começa a repor. E lembrando que a vitamina D, ela deve vir junto a K2, magnésio, vitamina A e B2, para que possa atuar direito e não gere efeitos colaterais inadequados. E lembrando, como eu vou pontuar ao final desse vídeo, que não adianta você se entupir de suplementos sem melhorar seus hábitos de vida primeiro ou junto ao uso desses suplementos. Senão você vai ou não ter resultados, ou ter resultados ruins, ou ter efeitos colaterais. Tudo bem? Bom, ômega 3, estou falando dos que o Dr. Alain citou no vídeo dele. O ômega 3, eu já tenho também material sobre o ômega 3, icaro.med.br/ômega 3. Prescrevo para todos os meus pacientes uma dose de 2 gramas de ômega por dia, do combinado EPA-DHA, ok? Mas existem casos que precisam de bem mais do que isso. E lembrando que quando você consome 1 grama de óleo de peixe, que é o que vem nas cápsulas por aí, a quantidade de ômega lá dentro é menor. Se for um ômega razoável, 60%. Se for um ômega ruim, 30%. Então você tem que tomar cuidado com isso, tá? Vá no vídeo que eu falei sobre ômega 3, tá? O meu. E o Dr. Alain fala, eu te digo para vocês também, o ômega 3 é o principal constituinte da parte gordurosa do cérebro, tá bom? Constituinte positivo, tá? Quando a pessoa suplementa e tudo. O ômega 3 ajuda na formação das membranas, das membranas de todas as células, membranas celulares, ajuda na composição da bainha de mielina, ou seja, é fundamental para a função neuronal, e é um potente anti-inflamatório e promovedor de uma boa saúde cardiovascular, tá? Em geral, meus pacientes tomam 2 gramas de ômega por dia, que seriam 2 cápsulas 2 vezes por dia, tá? De boas marcas, ok? Sempre busque boas marcas. O quarto suplemento que o Dr. Alain fala muito bem na live dele, que é muito bom, é o magnésio. O magnésio tem mais de 200 funções catalogadas no organismo, bem mais. Magnésio é importante tanto para o ansioso quanto para o depressivo, quem usa demais a cabeça, o estressado, praticante de atividades físicas, portador de doenças crônicas, gente que quer prevenção geral, quem usa muito a parte muscular. Magnésio, ele é fundamental para quase tudo no organismo, desde a desintoxicação e saúde cardiovascular até saúde cerebral, saúde intestinal e circulatória, tá? Magnésio, em geral, eu prescrevo para os meus pacientes por dia entre 300 e 600 miligramas de magnésio elementar. O que é magnésio elementar? Do magnésio em si. Se você usa, eu já falei isso num vídeo, lá no icaro.med.br/magnésio ou no YouTube, que se você toma 1000 miligramas de magnésio de malato, na verdade ali dentro só tem 200 miligramas de magnésio. Os 800 miligramas que sobram é do ácido málico, do dimalato. Então, dependendo do magnésio que você comprar, você tem que procurar saber do fabricante, de quem suplementou. Ei, quanto de magnésio eu estou tomando com essa fórmula aqui? Tá? Porque a quantidade de miligramas do composto magnésio treonato, magnésio taurato, magnésio dimalato, magnésio quelado, não é tudo ali só magnésio, tá? Então magnésio é bem importante também. N-acetilcisteína, o NAC, é um suplemento que desde a época da faculdade a gente aprende que ele é excelente para fluidificar secreções. Então, aquela criança, aquele adulto que estão com muita secreção respiratória, estão acumulando demais, precisa expectorar o catarro, né? Você passa a N-acetilcisteína por um tempo para afinar essa secreção e ela poder sair mais facilmente, tá? Acontece que a N-acetilcisteína é um grande suplemento doador de cisteína, tá? Que entra na composição da glutationa, que é um antioxidante fundamental para o organismo. Você até pode repor sublingual e injetável, mas a melhor coisa que você faz para produzi-la é ter boas fontes de cisteína na sua dieta, entendeu? Então o que acontece? A N-acetilcisteína ela é muito prescrita em ortomolecular quando a homocisteína está alta,
que é um tipo aminoácido, vamos colocar assim, uma molécula similar a aminoácido, que é tóxica e aumenta o estresse de radicais livres e o risco cardiovascular. A gente prescreve para aumentar a produção de glutationa e para poder ajudar nos processos de desintoxicação do fígado. E mais recentemente, durante essa pandemia que passou, a N-acetilcisteína ajudava bastante nos resultados junto aos pacientes com a doença, né? Então, o que aconteceu? Saiu até um estudo hoje, que foi divulgado, que eu recebi no WhatsApp, mostrando que a N-acetilcisteína ajudou sim nos tratamentos da Covid, tá? E ajuda no pós-Covid também. Em geral, a N-acetilcisteína, eu prescrevo 600 miligramas por dia, para aquele peso que eu falei no começo da live. Mas isso é em geral, a dose é ajustada. Você vai ver se o paciente tem homocisteína alterada, que é um exame. Você vai ver se o paciente tem carência de complexo B, se ele tem sinais de estresse de radicais livres aumentados, ok? Então a N-acetilcisteína é outro suplemento bem interessante com muitos estudos, como todos que eu estou falando, tá? Melatonina, gente, melatonina é excelente para o sono, mas não é para todo mundo. Por exemplo, você vai pegar um adolescente de 20 anos de idade que dorme igual pedra, dorme bem, tá? E ele tem outras queixas de apetite, de dores musculares, dificuldade de concentração, não é melatonina que ele precisa, tá bom? Agora, quanto mais velho a gente vai ficando, quanto mais estressado a gente vai ficando, tá? A gente tende a ter problemas de sono que costumam estar relacionados a baixos níveis de melatonina, ok? Então, o que acontece? A suplementação de melatonina, em muitas pessoas, 1 miligrama já é o suficiente para ajudar a dormir melhor, ok? Tem gente que com 1 miligrama fala, não, doutor Ícaro, eu durmo bem, acordo bem, eu só acordo várias vezes durante a noite. Isso não é dormir bem, certo? Então, às vezes, toma 1 miligrama de melatonina e começa a dormir a noite inteira. Vale a pena ver. Mas eu tenho pacientes usando 6 miligramas, 3 miligramas, 9 miligramas. Tenho pacientes usando gotas, que às vezes precisa de uma quantidade menor de gotas, sabe? Eu, por exemplo, durmo bem com 3 a 4 gotas, tá? Da melatonina da Nayak, da Yosen, da Pura Vida. Eu gosto mais dessas 3. Então a melatonina vale a pena vocês saberem mais sobre ela. Tem no meu site também sobre a melatonina, tá bom? E por último, o Dr. Alain Dutra falou no vídeo dele dos peptídeos de colágeno. Deixa eu explicar para vocês. Colágeno é uma proteína grande e tem vários tipos de colágeno no organismo, tá? A base dos ossos, dos músculos, sabe, até de cabelo, cartilagem, é colágeno. Tudo bem? Em quantidades e qualidades diferentes. Toda proteína, o colágeno é só uma das proteínas que a gente tem no corpo. A gente tem milhares, tá bom? Toda proteína é composta por partes menores, que são os peptídeos, tá bom? E os peptídeos são compostos por aminoácidos. Em geral, o que a gente faz quando come proteínas na dieta é quebrar essas proteínas em peptídeos, depois em aminoácidos. A gente absorve os aminoácidos nos intestinos, tá? Os intestinos não conseguem absorver proteínas inteiras se estiverem íntegros, tá bom? E aí, o corpo recompõe esses aminoácidos como ele quer, como ele quiser, fazendo as proteínas que quer. Então, se você quer repor colágeno e quer que o seu corpo recomponha aquele colágeno como colágeno, depois de absorver nos intestinos, você tem como suplementar peptídeos de colágeno, que são pedaços muito pequenininhos de colágeno, mas que ainda mantêm uma certa individualidade, de forma que, juntos, o organismo tende a recompô-los como colágeno. Então, não adianta você se entupir de peptídeos de colágeno se você tem uma dieta ruim, intestinos ruins, toma pouca água, não faz exercícios. Grande chance do seu organismo transformar aquele colágeno em outra coisa, outras proteínas, tá? Ou até transformar em carboidrato depois de passar pelo fígado, o que não é legal, ok? Então, o que acontece? Quando você quer repor peptídeos de colágeno, você precisa, em primeiro lugar, melhorar sua dieta,
seus hábitos de vida e, sobretudo, sua quantidade de proteínas variadas na dieta. E aí sim, os estudos têm mostrado que podem ajudar em osteoporose, pele, pelo, unha, cabelo, saúde muscular, saúde cerebral e por aí vai. Ok? Em geral, as pessoas usam uma medida de 10 gramas de colágeno hidrolisado, tá? Mas é sempre bom ter uma porcentagem do peptídeo de colágeno, Verisol, alguma marca boa ali dentro, ok? Então estes foram os 7 suplementos com mais benefícios aprovados pela ciência que o Dr. Alain Dutra falou no vídeo dele. Eu achei que muita coisa que tem muito respaldo científico ficou de fora. Então não sei se ele vai fazer outros vídeos com essas, mas eu optei por hoje aproveitar um pouquinho mais de tempo para falar para vocês desses outros. Então, meus acréscimos. GABA para mim é um dos meus queridinhos entre os suplementos, tá? Tem vídeo meu sobre o GABA lá no icaro.med.br/GABA. GABA é o principal neurotransmissor calmante no cérebro. Então, como ele nos dá calma, ele também dá foco, atenção e concentração. Eu adoro GABA, falei sobre ele numa palestra fechada para o grupo Guardiões do Daniel Mastral anteontem. Vou falar sobre ele amanhã, também conversando com a doutora Ouzeni Ribeiro, tá? Uma neuroespecialista. E eu tenho esse vídeo sobre o GABA. Se você sofre de atenção, problemas de atenção, concentração, foco, dificuldade com calma, irritabilidade, vale a pena você conhecer o GABA. Em geral, eu passo GABA junto a taurina, teanina, lisina, glicina, mas o GABA em si seria usualmente 500 miligramas de 2 a 4 vezes por dia. Só que quem tem tendência à pressão baixa tem que primeiro resolver a pressão baixa, senão aumentam as chances do GABA causar efeitos colaterais. O GABA é usado por malhadores no pré-treino, à noite antes de dormir, sabe? E costuma ajudar bastante, tá? Para a ansiedade, para essas outras coisas que eu falei. Então vale muito a pena pensar no GABA se você tem essas indicações e estudar um pouco mais sobre ele lá no vídeo que eu indiquei, Ícaro Médico GABA, pesquisar no YouTube ou www.icaro.med.br/GABA, tá bom? O 9º suplemento, vitamina C. Eu adoro vitamina C e vejo que todo mundo precisa de vitamina C no dia a dia. Ah, Ícaro, mas as doses são muito altas. Eu ouvi dizer que a gente só usa 63 a 70 miligramas de vitamina C por dia, que é a necessidade. Sim, mas vários estudos comprovam que doses bem mais altas de vitamina C, até elas saírem do organismo, elas ajudam com potencial anti-inflamatório, anti-radicais livres, reparação de tecidos, organização do colágeno, proteção do oxigênio contra superoxidação, quer dizer, tem muita coisa. Então, eu recomendo vitamina C para os meus pacientes várias vezes por dia. Em geral, meus pacientes usam cerca de 200, 300 miligramas de vitamina C de manhã e 500 miligramas à tarde, 500 à noite, de liberação lenta. Mas é claro que isso muda de acordo com cada paciente, tá? E assim, muito difícil uma pessoa ter doses boas de vitamina C ante o que a gente preconiza na ortomolecular só pela comida. Muito difícil, tá bom? Outro suplemento que tem muito estudo científico é a glutamina. E a glutamina é fácil. Por quê da gente falar dela? Glutamina é o aminoácido mais abundante que a gente tem dentro do nosso organismo. Para vocês terem uma ideia, agora, nesse momento, mais de 60% dos aminoácidos que você tem circulando dentro de você, parte deles até produzidos pelo fígado, na verdade é glutamina. Glutamina é o aminoácido mais abundante no organismo e é o alimento principal das células intestinais, né, dos enterócitos, e é o alimento principal, um dos alimentos principais do sistema imunológico. Então, a reposição de glutamina é interessante porque a maioria das pessoas ou não digere direito proteínas, ou não come proteínas direito no dia a dia, ou até come bastante, tá? Mas não tem uma variabilidade adequada, um aproveitamento adequado, um metabolismo adequado. Então a glutamina muitas vezes ela vira outros aminoácidos e o organismo vai ficando carente nela. Então
A reposição de L-glutamina é muito utilizada por atletas, quem gasta muitos aminoácidos, né? Por atletas, por gente que tenha muito estresse, muitas atividades no dia a dia, gente que tenha problemas de imunidade, tá bom? E a dose em geral é de 5 gramas por dia. É a dose de um scoopzinho desses suplementos que você pode comprar por aí, tá bom? Outro suplemento muito estudado já há mais de 10 anos com benefícios é o Whey Protein, tá? Eu só preciso explicar para vocês que, eu consumo Whey Protein da carne, tá certo? Não, tá errado, não existe Whey Protein da carne. Eu consumo Whey Protein vegano, não existe Whey Protein vegano. Todo Whey Protein é retirado do soro do leite. Mas não confundam Whey Protein com caseína, que é a proteína mais presente, tá? No soro do leite. Não confunda com beta-lactoglobulina, que é outra proteína muito presente no soro do leite, que as duas, elas são bastante inflamatórias para o organismo, tá? Whey Protein é relativamente segura. Em toda a minha carreira médica, eu só peguei 2 pacientes com alergia ao Whey Protein. Agora, tem gente que desenvolve uma intolerância, uma sensibilidade ao Whey Protein, porque consome todos os dias, durante anos, várias doses. Aí você pode começar a ter problema. O ideal é o Whey Protein isolado e hidrolisado para consumo, onde ele já veio mais quebrado, a ponto de você só absorver e utilizar, tá? Tem muitas pessoas que compram qualquer Whey Protein que tem por aí, concentrado ou sem selo de pureza, e no final das contas estão tomando um leite concentrado, em alguns casos. Então, cuidado. Em geral, a dose de whey mais usada por aí é de 22 a 24 gramas por dose. Tem que olhar no frasco atrás quantos scoops para isso, tá bom? Quantas colheres medida. E as pessoas costumam usar em alguns horários. Pré-treino, quando não vai comer nada e vai treinar, não recomendo muito. Pós-treino imediato, ou seja, para dar aminoácidos para o metabolismo logo após a atividade física, ou à noite antes de dormir. Quando eu prescrevo para idosos, não muito vinculado a exercício físico, eu gosto de prescrever à noite antes de dormir, tá bom? Quando é para a maioria das pessoas que se exercitam, acaba sendo melhor no pós-treino. Eu, Ícaro, tomo Whey Protein no pós-treino e à noite antes de dormir, quando eu não tomo colágeno hidrolisado, tá? Quando eu vou usar o colágeno hidrolisado bom, por exemplo, da NutraScience, o Protein Cola, ou da BeHealth, tá? Aí, em geral, eu tomo durante o dia outras medidas de whey, mas eu malho 4 vezes por semana pesado. Então, se você tomar muito whey protein sem malhar pesado, parte daquilo ali vai te engordar, porque vai virar aminoácidos, vai virar glicose no fígado e pode te engordar, ou pode te inflamar. Agora, junto à atividade física, é um suplemento bem seguro, em geral. E junto a bons hábitos de vida, né? Ninguém vai tomar suplemento sem bons hábitos de vida. Espero. Ok? Outro suplemento muito estudado, talvez um dos mais estudados da história humana, é o chá verde. Mais especificamente a epigalocatequina galato, essa substância, que é uma das principais substâncias bioativas no chá verde. Antirradicais livres, anti-inflamatória, melhora o funcionamento neuronal, desintoxicante, melhora os intestinos, associada à longevidade, sabe? Chá verde é top de linha, tá? Eu tomo praticamente todo dia chá verde há muitos anos e eu não vou saber dizer para vocês qual seria a melhor dose do chá verde em cápsula. Por quê? Porque eu não prescrevo chá verde em cápsula para os meus pacientes. Eu peço para o paciente comprar a folha e fazer o chá verde, porque assim ele aproveita todos os benefícios da folha. E não só a epigalocatequina galato ou extrato seco do chá verde. Ok? Então chá verde vale conhecer mais, tem muitos benefícios bem estudados. Tem gente que fala, Ícaro, o chá verde pode aumentar a pressão? Só em excesso ou em pessoas hipersensíveis, ou seja, não é muito comum, tá bom? Açafrão, por causa da curcumina, também é um suplemento bastante estudado já, tá? Pelo menos nos últimos 5 anos. E você pode usar a curcumina em fórmulas, mas você pode também acrescentar o açafrão às suas comidas, e aí, é claro, aquecê-las para você liberar melhor o açafrão,
ou consumir junto à piperina. Eu não uso muito isso para os pacientes, porque para muitos irrita um pouco os intestinos. O açafrão é um potente anti-inflamatório, é hipoglicemiante, é usado no diabetes, ajuda a diminuir o colesterol, como o chá verde também faz, tá? Equilibrar o colesterol e os triglicerídeos, melhora a circulação, antioxidante, anti-inflamatório, melhora os intestinos. Açafrão é tudo de bom, é muito bem estudado. Eu também não saberia passar a dose de todos os açafrão do mercado para vocês, porque eu peço para os meus pacientes comerem mais. Mas tem 2 suplementos legais com açafrão. O Curcuveio, que seria 250 mg 2 vezes por dia, a dose que eu passo para os meus pacientes, ou o Curcuflex Bio, da Biobalance, 1 a 2 por dia, tá? São muito bons. Bom, transresveratrol é aquela substância que tem no vinho tinto, tá? E que o pessoal sai falando, beber vinho é bom, suco de uva é bom por causa do transresveratrol. Gente, a quantidade que tem ali não é tão grande assim, tá? Mas o transresveratrol, em geral, eu prescrevo para os meus pacientes entre 75 e 150 miligramas 2 vezes por dia. Ele está relacionado à melhor longevidade, a melhor controle da diabetes e prevenção do diabetes, está relacionado a melhor anti-inflamação, a reduzir os níveis de colesterol e triglicerídeos, saúde cerebral, melhor reparo celular, quer dizer, outra substância bem interessante, tá bom? Tudo isso vocês têm no meu site, vocês têm no YouTube, que eu já falei sobre a grande maioria dessas substâncias, mais detalhes lá, tá bom? E todas as que eu tô falando agora, já falei. Não é que sejam as minhas queridinhas pro dia a dia. Estão entre as que eu mais gosto no dia a dia, mas tem muitos estudos comprovando seus benefícios. D-ribose. Essa tem menos estudos, mas tem estudos bons, mostrando que aumenta os níveis de energia, é um açúcar que não engorda, ajuda a recompor a energia pós-treino e ajuda no reparo do DNA. Ou seja, D-ribose é bem interessante, tem um vídeo meu sobre ela com outras utilidades lá no meu site. A D-ribose, em geral, eu prescrevo entre 5 e 15 miligramas dela por dia, tá? Ela ajuda bem nos níveis de energia cerebrais e musculares. Agora tem que tomar cuidado, porque quem usa D-ribose e não está muito bem adaptado a uma dieta low carb, pode fazer algumas hipoglicemias com ela. Fracas, mas podem acontecer. Então tem que olhar isso aí. É como eu digo para vocês, não dá para você não melhorar os seus hábitos de vida de base e ficar se entupindo de suplementos. Você está se enganando, tá certo? E quem está te falando isso é um ortomolecular com 23 anos de experiência. Você, para tomar suplementos, você tem que estar fazendo sua parte em termos de hábitos de vida. E tem muitas pessoas que só de melhorar os hábitos de vida não precisam mais dos suplementos. Ok? Bom, D-ribose. Já falei, probióticos e similares. Na verdade, gente, você tem os probióticos, os pré-bióticos, os simbióticos e os pós-bióticos. O que são essas 4 categorias de substâncias? Pré-bióticos são ativos que são baseados em bactérias, para você poder semear essas bactérias no tubo gastrointestinal, principalmente nos intestinos, elas vão começar a crescer. Para formar, a ideia é formar uma melhor flora bacteriana intestinal, tá bom? Os pós-bióticos são as substâncias que boas bactérias produziriam já prontas para você. Acredita-se hoje em dia que isso ajude na recuperação dos intestinos e as boas bactérias semearem direito lá nos intestinos, tá bom? Os simbióticos são substâncias que ajudam os probióticos e pré-bióticos na sua função, tá? Principalmente os prebióticos, tá? O que eu falei para vocês? Pré-bióticos, pós-bióticos, simbióticos. Bom, basicamente são substâncias que ajudam na melhoria da sua saúde intestinal, semeando e fazendo crescer boas bactérias nos seus intestinos, melhorando sua microbiota intestinal, tá bom? Não dá para eu garantir para vocês o que seria mais adequado em termos disso. Eu gosto de passar ou em teste booster, 80 miligramas por dia, 80 miligramas 1 ou 2 vezes por dia para os meus pacientes por 30 dias, tá? Ou o Neuropsiquer, 150 miligramas por 30 dias, tá? Ou falar para o paciente conseguir kefir, coalhada, kombucha, o que ele melhor se adequar para poder ter boas bactérias nos intestinos. Então,
cada um vai ver o que vai buscar para equilibrar os intestinos. A vitamina K2, ela começou a ser muito bem estudada, não é a K1, gente, que mexe com a coagulação. É a K2. Por quê? Não dá para você repor vitamina D3 mantendo altas doses, mantendo altos níveis no seu corpo, sem repor K2 junto. Senão, a vitamina D vai ter como um dos efeitos dela puxar mais cálcio para a sua corrente sanguínea, e sem a sinalização da K2, pode ser que esse cálcio vá para os lugares errados, calcificando o que não deve, por exemplo, a parede de artérias. Tá bom? Então é muito importante você suplementar K2 junto. Os meus pacientes, em geral, eles usam 200, 180, 200 microgramas de K2 por dia junto com a D3. Mas, em caso em que você tenha que repor doses maiores de D3, pode ser que você tenha que repor doses maiores de K2. Tá bom? Zinco. O zinco ele se tornou muito mais popular recentemente por conta da pandemia, porque o pessoal descobriu que o zinco é excelente para a imunidade, fundamental para a imunidade. Claro que ele tem outras funções, tá? O zinco, ele é bem importante, por exemplo, para a função da tireoide, ele é bem importante para a função antioxidante do organismo, é bem importante para o cérebro, tá? E bem importante para o colágeno. Então o zinco tem várias outras funções, mas ele passou a ser muito conhecido e utilizado mais recentemente, até em doses mais altas, por conta da imunidade, para melhorar a imunidade. Sabe, no começo de infecções, para prevenir infecções, para melhorar os resultados de tratamentos anti-infecciosos. Só tem que tomar cuidado que quando você repõe zinco, você precisa repor cobre e ferro também, ou pelo menos ficar de olho nos níveis. Tá bom? Geralmente, eu reponho 50 a 100 miligramas por dia. Geralmente, fico 50 por dia para os meus pacientes. Iodo, tá? Tem gente que sai na internet dizendo todo mundo devia tomar iodo e deveria tomar 2 gotinhas de iodo por dia. Eu discordo. Eu acho que se você pega uma população que você sabe que está num lugar onde o solo e a alimentação são pobres em iodo, ok? E aí você prescreve 2 gotas de iodo para todo mundo tomar por dia, possivelmente não vai dar grandes problemas. Mas eu já peguei pacientes no consultório que estavam com iodo em vários suplementos diferentes, adicionado um pouco. Pacientes que não precisavam de 2 gotas por dia, só 1 por dia. Então é bom você monitorar os níveis de iodo sanguíneo e urinário antes de repor, tá? Eu tomo 2 gotas da solução de Lugol por dia, mas eu monitoro meus níveis de iodo, tá? Iodo é importante para a tireoide, é um anticâncer natural, é um antimicrobiano, importante para as mamas, para a pele, para os intestinos, para a próstata, tá bom? Ok. E por último, da live de hoje, o lítio, tá? Durante muito tempo, o carbonato de lítio foi prescrito apenas para pessoas com transtorno de humor, bipolaridade, ciclotimia, transtorno de humor. Mais recentemente, o lítio vem sendo estudado e vem sendo descoberto que o lítio é muito importante para a saúde do nosso código genético, do nosso DNA e para a saúde cerebral. Eu tenho encontrado muitos pacientes que você olha os níveis de lítio endógeno no exame estão abaixo da média. E você repõe ali orotato de lítio, 5 miligramas 3 vezes por semana e o paciente dá uma melhorada boa. Ou seja, eu gosto muito do orotato de lítio para os meus pacientes, tá? Tem funcionado bem, ok? Mas deixa eu falar para vocês, eu vi que tem um monte de pergunta aí sobre qual suplemento para isso, qual suplemento para aquilo, o que eu tomo para tal coisa. Gente, eu volto a dizer para vocês, como autor de 9 livros na área, se você tomar suplemento sem melhorar hábitos de vida, você vai se lascar. Ou você não vai ter um bom resultado, daqui a pouco vai encostar o suplemento, ou vai ter um resultado insuficiente, ou vai colher um monte de efeitos colaterais. Não é legal, vai gastar dinheiro à toa. Tudo bem? Então preciso dizer para vocês que é fundamental você melhorar seus hábitos de vida primeiro. Vários desses suplementos que eu falei e quais hábitos de vida melhorar estão no meu livro gratuito, quase 160 páginas, que é o Domine Sua Saúde. É só você ir no www.dominesuasaude.com.br ou nos links aqui da bio, tá? E baixar o livro gratuito, compartilhar,
amplamente com quem você quiser. O livro não é um e-book para vender produto, tem nada disso, gente. É uma doação minha para vocês, que fala quais são esses hábitos de vida tão fundamentais para todos vocês, tá bom? Muito importantes, ok? E aí depois que você melhorar esses hábitos de vida, aí sim vários suplementos podem ajudar. Tanto que no livro eu falo também de suplementação e dou dicas de suplementos para quem já está melhorando os hábitos de vida.